baseado na leitura da PEC, nas discussões que a gente já tem tido, na fala da professora agora. Eu estou achando muito tarde a indicação do antes, porque, como a professora falou, e eu concordo com isso, então quero me posicionar em relação a isso, é agora, são as próximas 3 semanas, senão é chorar por 20 anos. Chorar por nossa carreira, que não é o ponto principal agora, mas chorar pela sociedade que vem por aí. Então, eu gostaria de me posicionar assim, que nós, aqui da UFA, eu entendo que é importante saber como estão as movimentações. Nós temos uma Assembleia de Estudantes que, de uma forma emocionante, começou a perceber o que é isso tudo que está acontecendo por aí. Então, assim, eu gostaria de dizer que eu acho muito tarde ficar esperando tudo isso, porque são 3 semanas. Eu acho uma greve, de fato, um tempo determinado, enquanto está em trâmite a PEC, porque é para isso que nós estamos aqui, a IMP, mas não de esvaziamento de universidade, de ocupação, de movimentação, de sociedade. Então, eu vou escrever isso, mas essa é a minha proposta. Digamos que a PEC seja aprovada. Como é que fica o nosso dia a dia sobre a ameaça do governo com corte de pontos? Eu acho que está bastante claro aí nas últimas ações do governo que o STF está indo porque ele acha porque ele acha econômico para o governo, não que ele acha justo para a população. E eu acho que as últimas greves do antes, ela não foi de certa forma inteligente, porque essa forma como a gente faz simplesmente a passeata não incomodou o governo, mas pelo contrário, gerou até lucro para o governo. Então, uma forma que a gente tem, que eu acredito que poderia ser uma greve inteligente, é tentar forçar o governo a reconhecer que a educação é um serviço básico da saúde, é um serviço básico a ser prestado da população, quer dizer, e a gente pensar em formas de continuar o nosso dia a dia, o nosso trabalho, porém, algumas atividades sendo bloqueadas, porque aí a gente se protegeria contra essa ameaça de compra. Então, acho que essa é a minha colocação. Evidente que eu sou contra a PEC, evidente que vou ser afetado por todas as medidas, mas eu sou favorável agora a uma greve com tempo determinado. Uma greve com tempo indeterminado, onde a gente pode ficar 3, 4 meses sem perspectiva de vitória, eu acho que isso seria viável no momento. Senadores, congressistas, é isso que a gente tem que pensar. Como é que a gente vai pressionar eles, para que eles não aprovem essa PEC? Se é com a greve geral, que ela seja geral. Se é com um protesto de rua, que a gente saiamos à rua no protesto. Se é interrompendo a Fernão Dias, que a gente faça isso. A gente pode escolher várias alternativas, mas todas elas a gente tem que pensar no nosso alvo. Qual que é o alvo? A PEC. A PEC 24155, ela é muito ruim para o futuro do nosso país. Então, por um lado, eu acho que a gente teria que sair daqui logo em greve. Tá? Mas, por outro lado, eu, Montserrat, acho que a gente tem que ainda acumular forças. Mesmo que estejamos tarde, estejamos atrasados nessa mobilização, Nós acordamos, sei lá, o mês passado, quando os congressistas, em 2 votações lá no Congresso, após o jantar na casa do Temer, todo mundo viu, aprovaram a PEC. Aí acordamos, ou começamos a acordar uma boa parte dos professores, dos alunos, dos funcionários. Eu acho que nós devemos ainda, mais uma semana ou 2, juntar força, acumular forças, rumo a alguma coisa que a gente possa. Um aluno aqui dentro do grupo do Facebook, que eu coordeno lá, sugeriu a gente levar o maior número de pessoas para lá para o Senado. Eu achei excelente a ideia. Tá? Nós temos que fazer esses e outros atos, porque é lá que a gente tem que fazer a pressão. Bom, nesse sentido, eu apoio a indicação, não, a proposta aqui da mesa, da gente fazer uma paralisação no dia 11, paralisação geral, que vai ser do Brasil inteiro, uma nova, eu acho que é dia 21, se não me engano, já pensando então na greve geral, acumular forças.
Ah, mas devia ser antes. Tá? Mas eu acho que não temos força para fazer essa greve logo de uma vez. Fazer uma reflexão de tudo isso que está acontecendo nesse momento. Ontem eu fui convidado pelos estudantes da ABI participar de uma assembleia dos estudantes da ABI Engenharias, né, onde eles estão preocupados com a PEC, e me convidaram, e eu, na condição de chefe de departamento, eu fui lá para explicar a eles, de fato, que a preocupação deles é pertinente. Mas a reflexão que eu gostaria de fazer a todos aqui é no sentido de que tudo isso está acontecendo por omissão nossa. Lembrando o livro Revolução dos Bichos, os porcos foram se articulando e tomaram conta. O que aconteceu na nossa cara? O grupo que está hoje no poder foi se articulando, nós quietinhos, na nossa frente, nós vendo tudo que estava acontecendo, Sindicato Nacional quietinho, parado, sindicato nosso local aqui parado, incluindo o Sindiúfra, que estava mais mobilizado do que a gente, nós ficamos quietinhos, vimos tudo acontecer e agora, na minha opinião, é tarde, é a minha opinião. Nós podemos fazer o que nós quisermos, podemos invadir a Fernão Dias, podemos parar aqui 1 mês, 2 meses, podemos fazer o que nós quisermos, não tem jeito, já os porcos tomaram conta e eles vão fazer, né, aquilo que eles realmente querem. Nós vamos voltar indiscutivelmente aos tempos da era FHC. Isso está claro. Essa é a minha opinião. Nós deixamos acontecer. Agora vamos aguentar. Com todo respeito ao professor Volpato, minha fala é no sentido de se opor à colocação dele nos seguintes termos. No final do ano passado, parecia altamente improvável que o movimento secundarista de São Paulo conseguisse reverter o quadro de imposição de uma reforma estudantil no estado de São Paulo. Quase ninguém mais acreditava que seria possível a um conjunto de estudantes de ensino médio conseguir se opor a um dos governos mais autoritários e mais bem equipados por instituições militares do país. Quando tudo parecia perdido e quando muita gente desacreditava dos secundaristas, aquele grupo de estudantes deu talvez a prova mais recente que nós temos à nossa disposição de que a força que as ruas têm é ainda o fundamento último de legitimidade de qualquer governo. Nesse sentido, por mais que pareça difícil neste momento, por mais que pareça que tenhamos realmente perdido tempo e que tenhamos dormido um pouco no ponto, não me parece que não termos feito nada até agora seja um motivo suficiente para não fazermos nada a partir de agora. E por mais difícil que pareça, a prova dada pelo movimento secundarista é de que sim, a depender do grau que conseguimos dar à nossa atuação, ainda é possível reverter o quadro que se coloca à nossa frente. E nesse sentido também, em oposição respeitosamente ao professor Monserrat, me parece que não é mais momento para uma paralisação no dia 11 e para um outro movimento de paralisação em uma outra data. A marcação da primeira votação no Senado Federal é para o dia 29 de novembro, em primeiro turno. Por se tratar de emenda constitucional, há uma segunda votação em segundo turno para o dia 13 de dezembro. Fatídico 13 de dezembro, mesma data do AI-5. Nesse sentido, me parece que é tarde demais, não para fazermos algo, mas pelo contrário, para não fazermos algo, para não entrarmos imediatamente em greve. É a minha posição. Também eu acho que a intervenção do Volpato ela é essencialmente derrotista. Isso é uma coisa extremamente conservadora e que reforça o que o governo quer. Não é verdade. Não só porque o companheiro considera muito bem, concordo plenamente com o que você falou, mas mais do que isso, de uma semana para cá, eu acho que nós tivemos um encaminhamento num sindicato completamente enfraquecido pela última greve e desunido, um encaminhamento que foi vitorioso. Esse encaminhamento nosso de tentar unificar para uma greve geral e aceitar qualquer data para fazer uma greve geral, foi um encaminhamento vitorioso.
O fato de a gente estar discutindo hoje greve já ao invés de uma greve geral, na minha opinião, é um negócio que me deixa confuso quanto à possibilidade de montar uma greve geral. Só isso. Então, eu acho que estrategicamente seria interessante, sim, o que o Monserrat falou, que é manter o dia 11 e manter outra data para construção, qualquer data que as centrais sindicais tolerassem, para construir uma greve geral. Uma greve geral com paralisações, com prazo determinado, tudo isso, nada para destruir todo o nosso calendário, que é o que está na cabeça de todo mundo. Por outro lado, a informação que eu tive de alguns colegas de Viçosa, né, e já acabou de confirmar, é que o calendário de Viçosa acabou, e para eles entrar em greve é mais fácil. A outras seções sindicais entrar em greve é mais fácil. Então, a gente tem que construir com muita tranquilidade uma greve geral, que eu acho que o encaminhamento anterior que a gente tinha feito, eu sustento todos os encaminhamentos que foram colocados aí, tenho dúvidas quanto a entrar em greve imediatamente. Mas eu quero também, assim, lembrar aos professores, principalmente, como que é importante a gente perceber que os técnicos administrativos já estão no movimento de greve há algum tempo, anteriormente a nós, e como eles têm feito comunicações, como eles têm feito faixas, como eles têm conseguido se reunir e como que a luta deles está consistente. E também a dificuldade que foi esses anos todos. Nós estamos vivendo um momento histórico que conseguimos construir um movimento junto com os estudantes. Os estudantes da graduação têm feito reuniões sistemáticas entre eles e com os professores. Nós temos um comando unificado que tem reunido docentes, técnicos administrativos, estudantes. Os estudantes da ocupação estão nos dando outro exemplo, porque nós temos estudantes da pós-graduação, nós temos estudantes da graduação, nós temos vários movimentos que estão reunidos. O DCE, que foi recém-eleito, eram pessoas que não estavam ligadas ao levante da juventude e agora estamos trabalhando todo mundo junto. Essa é uma das assembleias mais emocionantes que nós já vimos na UFRA nos últimos tempos. Ela está sendo realizada aqui por uma deliberação de assembleia, exatamente porque esse é um movimento diferente, não é de campanha salarial.